Olá! Eu gosto muito desse período do ano, no mês de janeiro, essa ideia de pensar em metas e objetivos para aquele ano. E de uns tempos para cá eu tenho feito isso de uma forma bem mais despretensiosa. Tudo bem se eu não conseguir realizar algumas dessas metas. E algo que eu gosto muito de fazer é pensar em quais livros eu pretendo ler naquele ano. É algo que eu já faço ao longo dos últimos anos. E nem sempre eu leio todos os livros que eu separei para aquele ano. Às vezes eu leio a maioria, às vezes eu leio quase nada dessa lista, mas é algo que eu gosto muito de pensar em quais livros eu gostaria que me acompanhassem ao longo do ano. E eu sempre separo 12 livros para ler, e eu separei 12 livros que eu gostaria de ler ao longo de 2026 e eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é Febre de Carnaval, da equatoriana Juliana Ortiz. Ele foi publicado aqui no Brasil pela Bazar do Tempo e ele tem tradução da Larissa Bontempi. Eu acho essa capa belíssima. Esse aqui, na verdade, é um livro que eu já comecei, porque ele é leitura do meu clube de leitura e conversação em espanhol. E, inclusive, eu tô muito animada, porque a gente vai ter a participação da autora. Então, eu tô super animada pra poder trocar um pouco com ela também. Esse aqui é um livro que vai contar a história de uma menina que ela cresce no meio de muita música, mas também no meio de muita violência. Então, a gente tem aqui o carnaval como um pano de fundo muito importante. Outro livro que eu separei e eu quero muito ler esse ano é Meridiana, da Eliana Alves Cruz. Eu nunca li nada da autora. Eu recebi esse aqui da Companhia das Letras no ano passado. Fui, inclusive, num evento em que ela estava lá. E eu fiquei muito animada para poder ler. Então, esse aqui eu pretendo ler esse ano também. Aqui a gente vai conhecer a história de uma família em ascensão social. E a gente vai ter cada personagem dessa família contando um pouco da sua história. E deixando claro que subir na vida não é igual para todo mundo. Outro livro que eu quero muito ler esse ano é Os Abismos, da Pilar Quintana. Esse aqui, ele foi publicado pela Intrínseca e tem tradução, se eu não me engano, da Elisa Menezes. Isso. Ela que é uma querida também. Eu tenho vários livros aqui traduzidos por ela. Eu gosto muito da tradução da Elisa. E eu já li A Cachorra, da Pilar Quintana. Foi um livro que me destruiu, assim, é um livro muito triste, mas é um livro que eu recomendo muito. É um livro menor que esse, é um livro curtinho, mas é assim, é arrebatador. E eu acho que A Cachorra é um livro que cresce muito quando você descobre que foi um livro que a Pilar Quintana escreveu em grande parte no celular, assim, enquanto ela ainda estava amamentando. Esse aqui é um livro que vai falar sobre o fim da infância, também vai ser a leitura do meu clube de conversação com a participação da Pilar, então eu tô muito animada para esse também. Outro livro que eu quero muito ler esse ano, e eu fiquei muito feliz quando chegou uma nova edição pela Todavia, porque esse aqui é um clássico da literatura latino-americana e ele estava esgotado, a gente não tinha novas edições, então eu fiquei muito feliz, eu achei essa capa belíssima quando eu vi que saiu uma nova edição pela Todavia. Esse daqui, ele tem tradução do Sérgio Molina, e eu achei que esse projeto gráfico aqui ficou belíssimo. E como eu falei, esse é um clássico da literatura latino-americana, o Puig é um escritor extremamente relevante na literatura argentina, então eu tô muito ansiosa para ler esse aqui também. Aqui a gente vai conhecer dois homens dentro de uma prisão, e são dois homens que vão ali se aproximando por diferentes questões que eles têm em comum. É um livro muito importante, vai falar sobre memória, sobre vulnerabilidade, sobre relações homoafetivas, então eu tô bem curiosa para ler também. Outro livro que eu separei para esse ano seria Asco, do Horácio Castelhanos. Esse aqui, se eu não me engano, é um escritor salvadorenho. Isso. Na verdade, não. Ele é de Honduras, mas ele se mudou para El Salvador aos 4 anos de idade. E esse aqui, basicamente, é um monólogo sobre um homem que vai destilar ódio em relação a... Acho que é tudo, assim, mas principalmente em relação à sua cidade natal. Então, eu tô bem animada para ler. É um livro curtinho, tem 100 páginas. E algo que eu tento muito fazer ao longo do ano é ver a maior quantidade possível de países latino-americanos, né? Em grande parte, eu sou uma grande fã da literatura argentina, e eu acho que, se duvidar, eu passaria o ano inteiro lendo livros da Mariana Enríquez, e seria ok, mas é algo que eu gosto muito de conhecer, novos autores de outros países. Eu conheci esse aqui no ano passado, mas ainda não li, então tô animada para ler esse ano. Esse aqui, ele foi publicado pela Rocco. Isso eu descobri tem pouco tempo, que a Rocco, ela tem uma coleção, se eu não me engano, chamada Outra Língua, que são livros, assim, pouco conhecidos, né, que não, enfim, não tem muitas traduções. Isso, coleção Outra Língua. E já tem alguns livros que foram traduzidos por essa coleção, mas eu não sei se é algo que eles ainda fazem, realmente não sei.
Esse daqui é de 2007, então eu acho que essa coleção Outra Língua talvez não seja mais uma coleção, enfim, tão atual. Eu acho que eles não continuam, né, traduzindo. Não continuam, enfim, mantendo essa coleção. Isso achei super interessante e foram dos que eu vi, assim, países pouco conhecidos no Brasil quando se fala da literatura latino-americana. Porque eu acho que, de modo geral, a gente lê muito Argentina, a gente lê muito México, mas alguns outros países como El Salvador, como Honduras, a gente lê menos. Então, tinha achado bem interessante essa proposta, essa coleção Outra Língua, mas não sei se ela ainda existe. Enfim, esse aqui eu comprei num sebo, usado, e etc. Outro livro que eu tô muito animada pra ler é Tarântula, do Eduardo Halfon. Esse aqui foi publicado pela Autêntica, tem tradução da Silvia Maximini Félix. Aqui a gente vai conhecer... e o Eduardo Halfon, que é um escritor guatemalteco. Aqui a gente vai conhecer a história de dois irmãos que são exilados da Guatemala, mas eles voltam. E a partir disso, várias questões se desdobram. Eu já li outro livro do autor, então eu tô bem animada pra esse aqui, que ele também ganhou alguns prêmios no ano passado. Então, enfim, eu espero que esse seja uma das minhas leituras desse ano também. Outro livro que eu pretendo ler esse ano é Voltar a Quando, da venezuelana Maria Helena Moran. E eu acho que também vai tratar aqui uma temática super atual pro período que a gente tá. Esse daqui, ele chegou pela Biblioteca Azul e ele tem tradução, deixa eu ver. Uai, não fala tradução? Talvez esse aqui ele tenha sido escrito diretamente em português. Na Maria Helena Moran, ela vive aqui no Brasil, se eu não me engano ela mora em São Paulo há alguns anos já, então acho que esse aqui talvez não tenha tradução, ele tenha sido escrito realmente em português, porque eu não achei nenhuma informação aqui sobre a tradução, então eu imagino que esse sim tenha sido escrito diretamente em português. Mas aqui a gente vai falar, é a história de uma mulher que ela deixa a Venezuela, né, em um momento ali de colapso na Venezuela, e se muda para o Brasil. E nesse contexto, ela é também obrigada a se separar da filha. Ela deixa a filha na Venezuela e ela parte para o Brasil. Eu tô muito curiosa para ler esse aqui. Eu acho que ele dialoga bastante com os últimos acontecimentos que a gente vem tendo. Não só os últimos acontecimentos, porque eu acho que quando a gente fala sobre a Venezuela, a gente tem aí muitos anos, né, de uma Venezuela em colapso. Então eu acho que esse aqui, além de estar, né, dialogando muito com o momento em que nós estamos, é algo que também eu acho que conversa com os últimos anos, né, pelos quais aí a Venezuela vem passando. Outro livro que eu quero muito ler é O Invencível Verão de Liliana. Esse aqui é da mexicana Cristina Rivera Garza. Ela vai contar a história. Esse é um livro baseado em um acontecimento real, mas em que a Cristina Rivera Garza ela faz uso também da ficção para complementar aquilo que ela não sabe. Então, para que essa história fosse contada, ela precisou ali fazer uso da ficção, né, para complementar algumas informações. Essa aqui vai ser a história da irmã da Cristina Rivera Garza, que foi uma mulher que foi assassinada por um ex-namorado, e algumas coisas a Cristina Rivera Garza não tinha como acessar. Então, para que essa história não ficasse no esquecimento, ela faz uso, então, da ficção para criar ali algo que ela não tinha acesso. E esse livro, ele foi super recomendado, ele é um livro premiadíssimo, então eu tô muito animada para ler esse aqui. Não sei se animada é exatamente a palavra certa, porque eu acredito que esse livro vai me destruir, né? Mas eu acho que são esses grandes livros, livros que nos destroem de alguma forma. E eu imagino que esse vai ser desses livros. Esse aqui também foi publicado pela Autêntica e também tem tradução da Silvia Maximini Félix. Enfim, tô super curiosa para ler esse aqui. Acho que não vai ser um livro fácil de ler, acho que não vai ser um livro rápido também. Acho que eu vou precisar de um tempo para digerir esse livro. Outro livro que eu quero muito ler é Limpa, da Alia Trabuco Seran. Esse aqui eu comprei em espanhol, mas eu sei que ele tem tradução para o português. Confesso que eu não sei de quem é a tradução, mas se eu não me engano foi publicado pela Fósforo. Eu já li outro livro da Alia Trabuco Seran. Dela eu já li A Subtração, se eu não me engano é esse o nome. E eu adorei, assim, é incrível. Esse aqui foi muito recomendado. No meio do ano passado eu fui para Santiago, no Chile. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é entrar nas livrarias e perguntar para os livreiros quais livros eles me recomendam de um escritor daquele país. E eu já conhecia a Alia Trabuco Seran, não imaginei que seria um livro dela que eu iria trazer, mas o livreiro falou tão bem desse livro que eu pensei, bom, vai ser esse. Então, assim, eu sei que tem uma adaptação cinematográfica desse livro também, que tá disponível na Netflix, e já ouvi muita gente falando bem também desse livro, então eu espero que ele seja a minha leitura desse ano. Inclusive, aqui nessa edição que eu tenho,
tem uma blurb da Fernanda Melchor, que é uma escritora que eu adoro, que diz assim, tá em espanhol, vamos lá, fazer a tradução simultânea. Que deslumbrante pesadelo escreveu Alia Trabuco Serã. Um pulsante retrato da podridão que ocultam as boas famílias. Então, assim, eu amo histórias familiares. Eu acho que ali, né, junto da maternidade, são os meus temas favoritos na literatura. Tô muito animada pra ler esse aqui. E outra vez, eu acho que animada pode não ser a palavra mais adequada, porque eu imagino que vai ser um livro que vai me destruir também. Outro livro que eu quero muito ler, mas esse aqui eu não sei se vai ser uma leitura inteira, porque é um livro imenso, são as cartas do Boom. A gente tem aqui, então, cartas trocadas entre Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Cortázar, Fuentes também, né, Carlos Fuentes. Então, Gabriel Garcia Marques na Colômbia, Fuentes no México, Cortázar na Argentina e Vargas Llosa no Peru, que são aí grandes nomes do boom latino-americano, mas eu acho importante a gente pontuar também que esses não são os únicos nomes do boom latino-americano. Eu acho que quando a gente fala de boom latino-americano, a gente pensa muito em Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa. A gente pensa em homens, principalmente, mas existem outros nomes que não receberam e não recebem ainda hoje o mesmo destaque que esses 4 aqui recebem. E, outra vez, não é também dizendo que esses não são nomes importantíssimos do boom latino-americano, mas não são os únicos. Então eu tô muito curiosa para ler esse aqui. Eu acho que é interessante poder pensar esses bastidores do boom latino-americano e algumas questões também, porque a gente tem amizades super famosas, como a do Vargas Llosa e do Gabriel Garcia Marques, que todo mundo sabe que depois originou um dos socos mais famosos da literatura latino-americana, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu entre eles. Foi uma divergência política ou não? Eles dizem que não, tem gente que diz que foi ali uma questão mais conjugal, então ninguém sabe exatamente. Não acho que esse livro vá trazer respostas, eu acho que isso aí os dois já levaram pro túmulo, mas eu imagino que vai ser bem interessante poder conhecer um pouco mais desse por trás do boom latino-americano. Mas outra vez, lembrando que o boom latino-americano não foi só composto por esses 4 aqui. Existem outros nomes muito relevantes pro boom latino-americano. E não acho que esse aqui vai ser também uma leitura que eu vou fazer, enfim, não acho que ele seja daqueles livros para você ler de cabo a rabo de uma vez. Acho que é uma ali, você lê uma carta hoje, 2 cartas amanhã, e você vai lendo aí no seu tempo. Acho que é daqueles livros que te acompanham ao longo do ano, realmente. Esse aqui chegou pelo Grupo Editorial Record e ele tem tradução da Mariana Carpinejar. O lançamento saiu ano passado. Outro livro que eu quero muito ler é esse aqui, Habitaciones Privadas, da Cristina Peri Rossi. Isso tem em espanhol. Uma coisa que eu gosto de fazer, não faço muito porque eu não viajo muito, mas quando eu tenho a oportunidade de viajar, algo que eu tento fazer é entrar nas livrarias, né? Eu disse que eu fiz isso com o livro da Alia Trabuco Serã e pedir uma recomendação de algum escritor daquele país. Isso foi algo que eu fiz quando eu fui no Uruguai. E já tem um ano isso, né? Se não me engano, fui no Uruguai em janeiro de 2025. A gente tá em janeiro de 2026. E ainda não li. É um livro curtinho. Me incomoda um pouco porque é um livro que tem páginas brancas, mas ok, ele foi super barato. E a Cristina Peri Rossi é uma escritora super, né, recomendada. A gente tem a Insubmissa, que saiu recentemente pela Bazar do Tempo, se eu não me engano. Eu acho que é um livro mais conhecido dela, não só aqui no Brasil, mas também no Uruguai. E quando eu fui na livraria, o livreiro ele me recomendou a Insubmissa. Mas aí eu pensei, cara, esse livro vai chegar no Brasil muito em breve, enfim, e eu acabei não comprando. E aí eu trouxe da mesma autora Habitaciones Privadas. E esse aqui é um livro de contos, e o que eles têm em comum são justamente esses lugares fechados, né? Aqui, então, essas habitaciones privadas. Pensando no espanhol, a gente pode pensar habitación como um quarto, né? Essa seria a ideia. Então, é um livro que é em comum, são 10 contos, se eu não me engano, e todos eles têm em comum um lugar privado. Eles têm ali um quarto privado. Esse vai ser o ponto que une e que costura todos esses contos. Então, tô bem animada pra ler. A Insubmissa é um livro incrível também, acho que vale muito a pena, é uma escritora que vale muito a pena conhecer. Esse aqui, acho que não tem no Brasil, mas tem a Insubmissa que chegou recentemente, então acho que vale a pena também procurar. Bom, outro livro que eu quero muito ler é esse aqui, Água para Todos os Lados, do Leonardo Padura. Eu já li do autor Homem que Amava os Cachorros. Esse foi um livro que eu li durante uns 2, 3 meses, e eu acho que foi um livro que mudou a minha vida, assim, porque eu li sem pressa, eu li só querendo ali
absorver aquelas informações, e é um livro, O Homem que Amava os Cachorros, é um livro que você percebe que ele nasce de muita pesquisa, é um livro que nasce ali de realmente muita informação que o autor teve que ir atrás. O Homem que Amava os Cachorros vai contar um pouco sobre a vida do Trotsky, desde o seu exílio até o dia de sua morte. Você acompanha esse homem e você acompanha também o homem que é o responsável pela sua morte. E aí você precisa pensar, quem é o homem que amava os cachorros e o que é capaz de fazer um homem que ama os cachorros, né? Porque eu acho que a gente vai ali automaticamente pensar que um homem que ama os cachorros é um homem bom. Pode ser que seja, mas pode ser que não. Então é um livro, assim, que mudou a minha vida. Eu acho que eu gostaria de, em algum momento, reler esse livro, porque é um dos melhores livros que eu já li. Então eu tenho muita vontade de ler outro livro do Leonardo Padura, e eu tenho esse aqui, que é um livro de ensaios, foi presente de uma aluna minha, e ele vai falar um pouco sobre a construção da identidade em relação à ideia de nação também. Leonardo Padura, que é um escritor cubano, assim, é aclamadíssimo, e uma coisa que me deixa muito feliz também é que há uns 2 anos, o ano passado, não lembro, ele veio em um evento no Rio de Janeiro. Ele não falou de nenhum livro específico, né? Ele falou muito sobre a sua literatura de modo geral, falou muito sobre Cuba, e foi muito bom poder escutar esse autor, me deu muito mais vontade já era algo que eu tinha vontade, depois da leitura do Homem que Amava os Cachorros, então me deu muita vontade de conhecer ainda mais, né, a obra desse autor. Esse aqui chegou no Brasil pela Boitempo, que é uma editora que eu amo. Olha aqui o meu que tá autografado. E ele tem tradução da Mônica Starrell, se eu não me engano é assim que fala. E esse então vai ser um livro de ensaios. Inclusive, temos aqui Wagner Moura, que deve ter feito, não sei se o prefácio, o pós-fácio, talvez a orelha. Enfim, mas temos aqui... Esqueci como se chama essa parte do livro, mas está aqui com um texto de Wagner Moura, aclamadíssimo, em breve ganhador do Oscar. Mas enfim, esse já é tópico para outro vídeo. Bom, é isso, esses são os livros que eu pretendo ler esse ano. Quem sabe, caso eu consiga ler todos eles, eu volte depois para falar um pouquinho mais sobre o que eu achei dessas leituras. Mas eu acho que a ideia era basicamente comentar por alto quais são esses livros e de quais países eles pertencem. Eu tô muito animada para ler todos eles, então eu tô pensando que talvez esse seja um ano que eu de fato leia todos os livros que eu me propus a ler ao longo do ano. Pode ser que não, porque outros livros vão surgindo também, e se a gente ler, ótimo, se não ler, ótimo também. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!